O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à presença do juiz pedindo: fazei-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje a liturgia do 29º domingo do tempo comum, celebrando hoje o Dia Mundial das Missões, de oração pelas missões, pelos missionários. E a liturgia de hoje nos chama a refletir sobre a necessidade e a urgência de orar, e orar sempre, permanecer firme na oração, a persistência, a insistência, mesmo que nossos pedidos parece que está demorando a se cumprir, mas é preciso crer que Deus virá ao nosso encontro, que Ele manifestará a sua glória. E é na oração, na persistência, na oração que nós também manifestamos o nosso querer de estar junto de Deus, fazer com que Ele faça parte da nossa vida, uma vez que para nós cristãos a oração é esse espaço de diálogo, de convívio com Deus, aonde nós nos desvelamos na presença dEle, apresentando aquilo que somos, com tudo o que somos, e ao mesmo tempo pedindo a Ele que intervenha, que venha e haja na nossa vida. Na primeira leitura que nós ouvimos do livro do Êxodo, nós ouvimos o relato onde o povo de Israel está em guerra, mas Moisés está intercedendo por esse povo. Por isso aqui o texto quando coloca para nós que enquanto Moisés permanecia com os braços erguidos, com as mãos estendidas, o povo de Israel vencia os seus adversários. Quando abaixava a mão, o adversário vencia o povo de Israel. É um texto sagrado nos dizendo da importância da oração de intercessão. A oração de intercessão. Por isso que muitas vezes a igreja sabiamente nos convida a estender a mão sobre a nossa casa ou sobre uma pessoa e rezar por ela, mesmo à distância, porque a força da oração chega na pessoa, na realidade a qual nós queremos atingir.
E este é um legado de Deus que ofereceu esse dom, essa dádiva, já ao povo de Israel. Mas em Jesus se dá a sua plenitude. Jesus não revoga nada disso, mas ao contrário, nos chama ainda mais a exercer a oração por nós mesmos, mas também pelos outros, que é a oração de intercessão. E a força da oração, ela sempre se manifesta, e manifesta em sinal e em demonstração de vida, e de vida plena, de liberdade, de amor, de concórdia, e de forma plena aqui para o povo de Israel, sinal de vitória. Mas não uma vitória apenas sobre o inimigo, mas uma vitória sobre todas aquelas compreensões que eles tinham de Deus, de divindade. É a liturgia dizendo a nós e ao povo de Israel que o Deus ao qual o povo de Israel serve é o único Deus, o Deus que agora nós também servimos e acreditamos. No Evangelho que nós ouvimos hoje, Jesus continua nessa mesma lógica da importância da oração e nunca desistir, mesmo que muitas vezes pareça que Deus não está nos ouvindo, pareça que os nossos pedidos não estão sendo atendidos. E é por isso que Jesus narra aos seus discípulos esta parábola da viúva, que vai à presença de um juiz injusto, e ali pede que ele realize a justiça. Mas esse homem que não teme a Deus e nem a qualquer outra espécie, ele permanece agindo de forma injusta. Mas por causa da insistência daquela viúva, ele faz a justiça em favor dela. Jesus não está dizendo aqui que nós precisamos insistir na oração para amolecer o coração de Deus. Mas ao contrário, Jesus está falando da urgência de permanecer na vida contemplativa, na vida de oração, porque é na oração que nós verdadeiramente vivemos uma comunhão com Deus, que nós nos apresentamos a Ele e também temos a graça de ouvir o que Deus tem a nos dizer, a proposta de Deus para a nossa vida. Jesus diz aos seus discípulos e hoje a nós, utilizando desta parábola, que a insistência na oração não vai amolecer o coração de Deus, uma vez que Deus já é bom por excelência, mas vai fazer com que o nosso coração, a nossa mente, a nossa inteligência se moderne para acolher a divindade de Deus, para acolher a graça de Deus, porque a graça de Deus, ela já é certa na nossa vida, mas muitas vezes a nossa ansiedade, a nossa pressa, o nosso desejo de que as coisas aconteçam no nosso momento, na nossa hora, a gente impede dessa graça se manifestar em nossa vida e no nosso meio, na nossa família. É Jesus dizendo que através da oração e da oração constante, não desistir, não desanimar, é que nós vamos também compreendendo a ação de Deus na nossa vida e no mundo. E vamos perceber que através da oração, além de nós criar esse elo de amor com Deus, nós também nos abrimos para que Deus possa agir por meio de nós e continuar manifestando o seu reino da vida, seu reino da paz, o reino do amor. Mas na segunda leitura, São Paulo falando à comunidade de Timóteo, ele vai deixar claro que a oração verdadeira, ela parte da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus. É na Sagrada Escritura que nós podemos encontrar os recursos, as ferramentas para de fato nos dirigir a Deus verdadeiramente, de coração puro, livre, aberto, desarmado, mas com uma certeza: Deus não abandona os seus.
Deus não fecha os seus ouvidos para aquele que clama, mas é na palavra de Deus que nós encontramos a forma, o jeito de nos aproximar de Deus, o jeito de elevar a Ele uma súplica, um pedido, um agradecimento e ao mesmo tempo crer que Ele age em nossa vida. É através da palavra da Sagrada Escritura que nós também vamos fazendo com que a realidade desta vida nova que Jesus veio trazer ao mundo comece a ser edificada em nós. Passamos com que esta vida nova, o reino de Deus, encontre em nós um terreno fértil para que ele possa germinar. Peçamos a Deus, nessa liturgia de hoje, a graça da perseverança na oração, sabendo que oração para o cristão não é verbalizar apenas fórmula, mas se colocar na presença de Deus, se desarmar diante do Criador, reconhecendo a nossa pequenez e a grandeza de Deus que atua na nossa vida.